Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. A viagem do vídeo de hoje é a seguinte: você já parou para se perguntar, já parou para pensar por quê, por qual motivo, por qual razão as pessoas, o povão em geral, né, as pessoas que viviam na época do Império Romano, ficaram com tanto ódio, com tanta raiva, ou com tanto medo, talvez, de Jesus, que mandaram crucificar, imploraram, pediram para matar aquele homem. Por que será que isso aconteceu? E a gente para pensar na figura de Pilatos, que Pilatos era tipo o STF, STJ, os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário daquela região onde Jesus viveu. Então Pilatos mandava e desmandava, ele só se curvava, ele só obedecia ao imperador de Roma e ao Império Romano, a entidade, né, que era o Império Romano, porque o imperador era só um dos símbolos do poder de Roma. O imperador mandava e desmandava, mas tiveram vários imperadores. O imperador morria, outro imperador assumia o cargo. Muitos imperadores foram assassinados por questões dos senhores poderosos de Roma que não queriam se curvar àquele imperador, não concordavam com aquele imperador. Então esses senhores poderosos se uniram num grupo e mandaram matar. E mataram o imperador e colocaram outro imperador no lugar, um imperador que eles pudessem controlar, que eles gostavam, que eles queriam que estivesse ali. Então assim, o imperador, igual o calendário juliano, igual a bandeira de Roma, igual ao hino, as cores de Roma, eram apenas um símbolo do poder do Império Romano, do conceito do que era o Império Romano, que era o conceito, qual que era o Império Romano, o que era o Império Romano. A entidade do Império Romano pregava que todo cidadão romano era livre, politeísta, podia rezar para vários deuses, podia viver livremente, só não podia desobedecer o Império, não podia questionar o Império, tinha que se curvar ao imperador e ao Império, aos homens do Império, aos homens ricos, a elite do Império, a quem mandava no Império, né? Todos tinham que se curvar a eles. E aí teve um momento na história que Pilatos conversou com Jesus. E Pilatos, representando o STF, STJ, Legislativo, Executivo e Judiciário, disse que Pilatos disse que Jesus era inocente. Disse que contra o Império, contra o Imperador, Jesus não tinha pecados, não tinha crimes. Mas ainda assim, o povo ficou com medo, com raiva, com ódio de Jesus, ainda pedindo para matar aquele homem, pôr aquele homem na cruz. Que é um exemplo da selvageria humana da época, como que a espécie humana, a sociedade humana, a civilização humana daquela época era selvagem. Que pregar a pessoa na cruz lá, deixar a pessoa dias, semanas, às vezes até meses, pendurada lá até ela morrer, e mesmo depois que ela morria, passavam-se semanas, meses, aquele corpo apodrecendo lá na cruz, nas entradas das cidades, nas praças públicas das cidades, né, o corpo lá apodrecendo na cruz e as criancinhas brincando na rua lá embaixo. E aí os pais passavam e falavam: olha filho, olha para aquele homem pendurado na cruz, não seja igual a ele, não faça as coisas que ele fez, não fale as coisas que ele falou, não questione os homens daquela instituição, não desobedeça os homens daquela instituição, apenas se curve e obedeça aos homens daquela instituição, não afronte os homens daquela instituição, porque senão você vai acabar ali na cruz, igual aquele corpo ali. Então, né, dito isso, Pilatos, representando todo o poder, disse que Jesus era inocente, era para ele ser solto, livre. E mesmo assim, as pessoas condenaram, escolheram crucificar o Jesus em vez de crucificar o assassino. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Já parou para perguntar, questionar o porquê disso? Será que é por causa dessa instituição que tinha o poder de acusar alguém de ser criminoso e colocar ela na cruz? Acusar de ser herege e colocar a pessoa na cruz e matar a pessoa? Porque essa instituição ensinava que você punindo a sua carne, né, a autoflagelação, você punir a sua carne, você está salvando a sua alma em nome de Deus. Porque Deus quer isso de você. Deus não quer que você seja um pecador, Deus quer que você se puna a sua carne para que sua alma seja salva. Né? Porque Deus espera e Deus quer e Deus deseja que você faça certas coisas na sua vida. Essa instituição ensina essas coisas que têm que ser feitas. Essa instituição ensinou que o sexo é só depois do casamento, é só para procriação.
né? Que você não pode ter sexo por prazer carnal. Porque Deus, né, não criou o ser humano para que o ser humano tivesse prazer carnal. Não deu a carne, não deu o corpo do ser humano para que o ser humano tivesse prazer carnal. Essa não é a ideia de Deus, não é a vontade de Deus, não é o desejo, não é o gosto de Deus que o ser humano tenha prazer carnal. Então, sexo só depois do casamento, só para procriação. A autoflagelação, né? Se punir, né? Porque você é um pecador, você tem certos desejos, você fala certas coisas, faz certas coisas, então você tem que punir o seu corpo para salvar a sua alma em nome de Deus, porque é isso que Deus espera que você faça para Deus vir te salvar. É isso que Deus quer que você faça, deseja que você faça para que Ele te salve. Não fornique, não faça sexo, apenas para procriação, depois de casamento, e casado por essa instituição, com a bênção dessa instituição que vai realizar o seu casamento, para você ser salvo por Deus. Que a terra é plana, você não pode questionar isso, porque essa instituição ensina isso. Tanto que Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei questionaram isso e foram condenados também por essa instituição. As bruxas foram condenadas à fogueira por essa instituição. Mulheres que estudavam química, física, botânica, anatomia, etc. Naquela época do Império Romano, que o Império Romano tinha o poder, mas essa instituição também tinha o poder, ou assumiu o poder depois que o último imperador de Roma morreu, né? Que quando o último imperador de Roma morreu e nenhum outro imperador subiu ao poder, alguma coisa, alguém ou alguma instituição assumiu esse poder, que era o poder do imperador romano. E aí, além disso, trocou o calendário, que era o calendário juliano, pelo calendário gregoriano, para apagar toda a cultura romana, para apagar todos os símbolos do Império Romano. Que não existia mais o Império Romano, não tinha mais o imperador, não tinha mais a bandeira, não tinha mais o hino, não tinha mais o calendário, não tinha mais a cultura de Roma. Ninguém podia seguir mais aquilo, que era errado. Aí tinha que seguir tudo que essa instituição assumiu o poder e colocou o calendário que a gente segue hoje em dia, gregoriano, colocou que até tudo que existe, né? Condenou depois, excomungou depois Allan Kardec, excomungou Chico Xavier, por falarem as mesmas coisas que Jesus falava. Será que isso faz sentido? Será que é papo de maluco? Cada um tem a sua opinião, né? Cada um busca a lógica, né? Usar o conhecimento, conhecer a história, buscar conhecer a história para entender da lógica, né? Ter um bom senso, ter o senso crítico, usar o cérebro, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como conhecer a verdade? Apenas aceitando, calado, se curvando, obedecendo, jamais questionando? Acreditando em coisas fantásticas e fabulosas? Ou se questionando? Se chega à verdade se questionando, buscando o sentido, buscando a lógica, né? Porque as coisas que Jesus falava, as coisas que Jesus fazia, incomodava essa instituição. Incomodava essa instituição a ponto dessa instituição acusar Jesus de heresia. E querer colocar Jesus na cruz para sacrificar o corpo daquela pessoa para que a alma daquela pessoa fosse salva. Será que é muito papo de maluco? Será que faz sentido? Será que tem lógica nisso? Mas pelo menos tem um ponto positivo nessa história. Isso aconteceu na época do Império Romano. Hoje em dia, essa instituição não condena mais as pessoas. Hoje em dia não é mais normal, né, deixar as pessoas penduradas na cruz, na praça da cidade até elas morrerem. Hoje em dia essa instituição já é mais leve, é mais light. Essa instituição já tem outra filosofia, outra forma de pensar. Mas, curiosamente, essa instituição ainda usa o mesmo símbolo de poder, né, que é o símbolo do poder que representa essa instituição, que é a cruz, que é o mesmo símbolo de poder que essa instituição usava na época do Império Romano, para representar quem pertencia àquela instituição e representar o poder daquela instituição. O que são as terras daquela instituição, né, qual é a cultura daquela instituição, ela ainda usa até hoje. Mas está bem melhor, o ser humano evoluiu muito. Não somos mais tão selvagens como éramos naquela época. Então, comente aí se você quiser comentar. Faça igual todo mundo faz, né? Deixe seu like, se inscreva, etc. Compartilhe. E é isso aí. Se você assistiu até aqui, obrigado pela audiência ou pela paciência, como diria Faustão. Paz para todos. Fui!